E aí, minha gente, essa semana a gente iniciou a semana com um feriado, né? E vocês sabem por que esse feriado existe ou que se é comemorado nesse feriado? Hoje o vídeo da nossa aulinha de história vai falar um pouco sobre isso. O que é esse feriado, sobre o que é, e vamos tirar algumas dúvidas, tá certo? Eu trouxe aqui algumas imagens para vocês, para a gente entender o que é esse feriado. Geralmente, quando a gente está nos nossos dias comuns, não com essa pandemia, a gente vê o desfile de 7 de setembro, então a cidade se prepara para um desfile ali na praça, o exército está ali passando, as escolas comemorando o 7 de setembro. E esse ano, infelizmente, a gente não teve esse desfile, tá? Mas, mesmo assim, a gente precisa lembrar do que se trata, o que é esse feriado. Então, o feriado comemorado no dia 7 de setembro é comemorado a independência do Brasil. Tia vai explicando aqui o que é independência, tá? Presta bastante atenção aí. No dia 22 de abril de 1500, lá atrás, o Brasil foi descoberto. Como assim descoberto? Antes dos portugueses chegarem aqui, só tínhamos os nativos do nosso Brasil, que a gente chama dos índios, tá? Os nativos, eles eram as únicas pessoas a morarem por aqui no nosso país. Só que os portugueses, vindo lá de Portugal, estavam fazendo algumas expedições, procurando terras e procurando outros produtos que não tinham no seu país. E aí, em 1500, acontece de uma embarcação chegar no nosso Brasil. O Brasil agora se tornou colônia de Portugal. Como assim colônia de Portugal, tia? O Brasil agora pertencia a Portugal. Como Portugal descobriu aquela terra, ela tinha os direitos por essa terra. Então agora o Brasil pertence a Portugal. Portugal começou, a levar todas as riquezas do Brasil. Ouro, o café, o pau-brasil, tá? O ouro, as pedras preciosas, os temperos. Então, tudo isso começou a ser levado daqui do Brasil para Portugal. Em 1808, o rei de Portugal vem para o Brasil com a sua família. Então, depois de algum tempo, a família real de Portugal vem visitar o Brasil. E o que será que acontece? Em 1821, Dom João e Carlota Joaquina, os pais de Dom Pedro, voltaram para Portugal. Eles vieram, visitaram aqui o Brasil, passaram alguns anos e agora voltaram para Portugal. Enquanto isso, no Brasil, Dom Pedro e Leopoldina ficaram com a responsabilidade de representar a coroa. Então, agora, os pais deles foram e eles dois ficaram aqui no Brasil com a responsabilidade de estar ali representando a família real. Depois de crescer no Brasil, Dom Pedro se apaixonou pelo Brasil e pelo seu povo. Então, Dom Pedro não queria de jeito nenhum sair do Brasil, tá? Ele se apaixonou pela terra, se apaixonou pelo povo. E no final de 1821, Pedro recebe uma carta. Pedro, volte logo a Portugal, pois tenho planos melhores para o Brasil. Dom João queria
o total poder do Brasil. Certo? Só que em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro disse assim, eu fico, eu não vou. E foi comemorado nesse dia 9 de janeiro de 1822, o dia do fico, quer dizer que ele não iria para Portugal, ele agora ficaria aqui no Brasil. Em 2 de setembro, Maria Leopoldina, com o auxílio de José Bonifácio, assina a Declaração de Independência. Lembra que eu falei que o Brasil pertencia a Portugal? Portugal era dono aqui do nosso país e agora começa-se a Declaração de Independência, que agora a gente não iria mais precisar de Portugal, estar mais sobre as mãos de Portugal e iríamos agora ser sozinhos, ser um país independente. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro bradou a independência ou morte. Às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro gritou: independência ou morte! Depois do ato heróico de Dom Pedro, o povo agora o aclamou como imperador do Brasil. E a sua coroação foi no dia 1º de dezembro. Mas, minha gente, mesmo tudo isso tendo acontecido, somente em 1824, a independência do Brasil foi reconhecida por Portugal. E agora Brasil, se tornou independente de Portugal. Por isso que no dia 7 de setembro a gente comemora a independência do Brasil. O Brasil agora é um país só, não precisa de outro país comandando. Nós comemoramos no dia 7 a independência ou morte.